Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo resolvido do conteúdo de exergia. Esse exemplo aqui, ó, é o 1049 da sexta edição do Van Wiley, e o enunciado é o seguinte: você tem um vaso rígido com volume de 200 litros, está dividido em duas regiões que apresentam volumes iguais. As duas regiões contêm nitrogênio, uma delas apresentando temperatura de 300 graus Celsius e pressão igual a 2 megapascal, e a outra apresentando pressão e temperatura de 1 megapascal e 50 graus Celsius, respectivamente. A partição se rompe e o nitrogênio atinge o equilíbrio. Nesta condição, a temperatura é igual a 100 graus Celsius. Admitindo que a temperatura do meio é igual a 25 graus Celsius, ele quer saber qual a transferência de calor e qual a reversibilidade do processo. Então seria como se tivesse aqui, eu tenho um vaso rígido, então essa fronteira aqui ela é fixa, não tem variação de volume, e ele é dividido ao meio por uma partição. E de um lado eu tenho nitrogênio com essas condições aqui, eu chamei de partição A, com TA 300, PA 2 megapascal e o volume A 0,1 metro cúbico. E do lado direito, a partição B, com a temperatura TB igual a 50, a pressão PB igual a 1 megapascal e o volume IB de 0,1 metro cúbico igual ao volume de ar. Ocorre o processo e no final eu não tenho mais partição e todo o nitrogênio está misturado aqui numa temperatura final de 100 graus Celsius. É a única informação que eu tenho no meu estado final depois do processo. Como é que a gente resolve esse cara aqui? O que eu tenho de dados disponíveis? Eu tenho que é nitrogênio, o tanque é rígido, ou seja, não tem variação de volume, isso aqui é importante. No instante inicial eu tenho as condições de volume, temperatura e pressão em cada uma das partições. No instante final eu só tenho a temperatura final de 100 graus Celsius. E ele pergunta qual o calor trocado e qual a reversibilidade que foi gerada. A solução desse problema são conservação de energia, ou seja, para um sistema, calor menos trabalho, né? Igual a massa vezes a variação da energia interna, energia cinética e energia potencial, e um balanço de entropia, onde eu tenho um termo de calor sobre a temperatura T0, T0 é a temperatura do ambiente onde está sendo feita a troca de calor, mais a entropia gerada igual a massa vezes a variação de entropia. Quais as hipóteses que a gente vai utilizar aqui, ó? As variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Então, esses termos aqui de velocidade e de altura são nulos. O tanque é rígido, ou seja, não tenho trabalho feito, já que o volume é constante. E eu tenho, como nitrogênio, posso adotar o modelo de gás ideal, onde eu tenho essas duas relações que são importantes. Ó. dU igual a CV dt, ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. E a variação de entropia é igual a Cp, dt sobre T, Cp é o calor específico a pressão constante, menos R, a constante do nitrogênio, dP sobre P. Então, essas são as hipóteses que a gente vai utilizar para poder resolver os problemas, resolver o exercício. Então, o calor fica M, variação, massa vezes a variação da energia interna, já desprezei aqui o calor e a cinética potencial. Como é o modelo de gás ideal, eu esqueci de falar. Como nós temos aqui, eu não tenho uma massa, eu tenho duas condições diferentes do lado A e do lado B. E o que acontece? Eu não tenho uma massa única aqui, então. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa variação de energia interna em relação à massa que está contida na partição A. Então, ela vai variar a variação de energia interna dela desde a condição inicial, que eu chamei de UA, né, e até a condição final, UF. Percebam que no final, tanto a massa A quanto a massa B, elas estão na condição final, onde eu determinei aqui, ó, a energia interna final. Então, para a parte A, eu tenho uma variação de energia interna entre o estado final e o estado inicial de A, e para a parte B, eu tenho a variação de energia interna entre a energia interna final menos a energia interna inicial de B, que seria escrever essa equação aqui, ó, de acordo com o modelo de gás ideal, como MA vezes CV vezes a diferença de temperatura. Veja aqui a temperatura final, onde eu tenho uma partição só e tem uma quantidade de massa única, e aqui inicial de A, a temperatura que eu tenho de A inicial.
E a mesma coisa para a massa B, o calor específico é volume constante, vezes a diferença de temperatura entre o final e a massa de B inicial. Então, partindo dessa equação aqui, ó, eu preciso definir primeiro TF eu tenho, que vale 100 graus Celsius, TA também é dado, TB também é dado, TA, se não me engano, acho que é 300 e TB é 50, e eu não tenho os valores da massa em A e a massa em B. Então, vamos calcular a massa primeiro em cada partição, partindo novamente do modelo de gás ideal. Então, eu tenho lá PV, pressão vezes volume, igual a massa vezes a constante R do nitrogênio, vezes a temperatura. Vamos fazer isso primeiro para A. Então, a massa em A é a razão entre o produto pressão vezes volume em A, dividido pelo R vezes a temperatura em A. E a mesma coisa para a partição em B, PB vezes VB, dividido por R vezes TB. Eu fui na tabela e já encontrei os valores para o nitrogênio. O R, 0,296 kJ por quilograma Kelvin. CV, 0,7448 kJ por quilograma Kelvin. CP, 1,0416 kJ por quilograma Kelvin. E a temperatura de referência T0, 298 Kelvin, que corresponde a 25 graus Celsius. Então, a massa em A, eu substituo os valores, ó, lembrando que se está trabalhando com gás ideal, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, aqui eu somei 273 na temperatura TA dada. Então, a massa em A eu tenho o valor de 1,179 kg. E a mesma coisa eu fiz as contas para B, encontrando que a massa em B vale 1,045 kg. Lembrando de novo, gente, temperatura no modelo de gás ideal, no PVMRT, a temperatura tem que estar em Kelvin. Aí eu vou pegar a equação do calor, vou substituir os valores que a gente tem, de modo que o seu calor, ó, o que eu substituí aqui? Ó, massa em A, CV, diferença de temperatura, massa em B, CV, diferença de temperatura. Meu calor encontrado, ó, menos 136,7 kJ. Calor negativo, ou seja, houve transferência de calor do meu sistema para o meio. Houve calor perdido. A irreversibilidade gerada, eu tenho uma equação que a irreversibilidade gerada é proporcional a T0 vezes a entropia gerada SG. A entropia gerada vai sair de um balanço de entropia, que nós tínhamos colocado a equação agora há pouco. Então, eu tenho aqui, ó, Q sobre T0 mais a entropia gerada vezes a massa vezes S2 menos S1, a variação de entropia. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz para o balanço de energia. Eu fiz primeiro para a parte em A, depois para a parte em B, fazendo a variação de entropia entre a condição final, ó, TF sobre TA. Então, lembrando que para o modelo de gás ideal, essa variação de entropia aqui, ela fica como? CP dt sobre T menos R dP sobre P. Eu integrando esse cara aqui entre a condição inicial e a condição final, ficaria como? CP ln de TF, temperatura final, sobre TA, a temperatura inicial da partição A, menos R ln de PF sobre PA. E a mesma coisa eu fiz aqui para B. Se a gente for olhar, ó, eu já conheço o calor, temperatura de referência, a massa em A, a massa em B, o CP e o R, e as temperaturas TF, TA e TB. Porém, eu não conheço essa pressão final aqui ainda. Ó. Não sei quanto vale PF. Eu sei quanto vale PA, vale PB, mas PF eu não conheço ainda. Eu não sei qual a pressão final que o sistema ficou após o rompimento da partição. Então vamos ver como é que a gente calcula essa pressão final. Ó. Do mesmo jeito que a gente tratou separadamente a partição, vamos tratar agora como se fosse uma coisa, tratar agora a condição final, que é uma coisa só. Então vou partir do modelo de gás ideal, PV igual a MRT, fazer isso aqui para pressão final, volume final, massa final, R, temperatura final. Se eu isolar a pressão final aqui, fica MFR vezes TF, dividido pelo volume final. A massa final é a soma da massa em A mais a massa em B, né? No final ficou uma massa só. R, TF, que você conhece. E o volume final é a soma que eu tenho do volume A mais o volume B. Tanto que no final, a sua pressão vale 1.227 kPa. Agora sim, com a pressão final encontrada, eu posso voltar na minha equação do balanço de entropia, substituir os valores, que eu separei direitinho o SG para o lado de lá, passei o termo do calor para o lado direito,
E aí substitui todos os valores que eu tenho aqui, de modo que a minha entropia gerada vale 0,1927 kJ por Kelvin. E para completar, a minha reversibilidade total gerada nesse processo é o produto T0 vezes a entropia gerada, de modo que a sua irreversibilidade gerada 57,47. Perceba que a reversibilidade é positiva, ou seja, é um processo real, positivo acima de zero, um processo irreversível. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, manda um e-mail, comentem no vídeo, façam suas perguntas. Por enquanto é só. Um abraço.